Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da revista da editora Betel, faremos a abordagem da lição de número 12, cujo tema é o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. O texto bíblico desta lição está no livro de Atos, no capítulo 8, versículos de 26 ao 29 e o 35. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é mostrar a importância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para cumprir a sua missão. E eu acho que é interessante fazer uma abordagem bastante coerente deste assunto, porque a igreja pentecostal brasileira, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, está passando por uma fase que nós não conseguimos exatamente definir qual é o seu papel, qual é a sua perspectiva de ação enquanto igreja, enquanto uma instituição que está a serviço do reino de Deus aqui na terra. Infelizmente temos tomado às vezes caminhos que nem sempre têm levado a bons resultados na nossa atividade. Muitos envolvimentos, muitos compromissos fora daquela agenda que seria a agenda especial, a agenda que Deus estabeleceu para a igreja. Eu vejo que a capacitação da igreja para cumprir a grande comissão é dada pelo Espírito Santo, direcionando, concedendo autoridade e atuando na mente, coração e na vontade daqueles que são evangelizados. Às vezes nós temos buscado estratégias para evangelizar, nós temos buscado meios para evangelizar e muitas vezes nós temos nos esquecido de que a principal instrumentalização da igreja é obra do Espírito Santo. Nós podemos ter todos os recursos disponíveis, e graças a Deus que nós temos muitos. Nós podemos ter todas as ferramentas necessárias para fazer uma boa obra e realizar um bom trabalho evangelístico. Mas se a ação do Espírito Santo não for priorizada, tanto na atividade da igreja, quanto na vida particular de cada servo de Deus, pouco vai adiantar os nossos esforços e o uso de recursos modernos na evangelização. Nós hoje poderíamos estar muito mais avançados na conquista de vidas para o reino de Deus, mas por conta da nossa negligência em estabelecer uma meta de andar em consonância clara, em submissão total ao Espírito Santo, nós temos falhado na nossa missão. Infelizmente, nós temos falhado. Nós precisamos retomar a nossa jornada do ponto onde nós nos afastamos da presença de Deus claramente. Não que nós estejamos fora do plano de Deus, ainda continuamos dentro dele, graças a Deus por isso, mas nós estamos buscando muitas novidades, nós estamos buscando muita coisa que de fato não é prioridade na vida da igreja e muito menos na vida daqueles que são chamados para a obra de Deus. Eu diria que desde o dia de Pentecostes, lá no início da igreja, a ação do Espírito Santo tem sido decisiva, impulsionando homens e mulheres para pregarem com ousadia e agindo na vida daqueles que ouvem. O Senhor Jesus não mandaria o Espírito Santo para ser apenas uma coisa comum aqui na terra. Não. Quando ele disse que enviaria o Espírito Santo para a igreja, tanto nos evangelhos quanto as narrativas de Lucas no livro de Atos, era para coisas sobrenaturais. Tanto que a maior promessa do livro de Atos, Atos 1:8, diz que nós receberíamos poder, dínamo. Nós teríamos energia suficiente para fazer a obra de Deus,
nós seríamos testemunhas autênticas, prontas para dar tudo de nós, inclusive a própria vida, para servir ao Senhor, com intensidade, com a disposição necessária para realizarmos com efeito a obra de Deus. E eu posso garantir aos irmãos que o Espírito Santo tem nos capacitado sempre que nós o temos buscado, sempre que nós temos nos disponibilizado como instrumentos dele. Ele tem nos usado para fazer aquilo que precisamos fazer. E infelizmente nós temos sido pouco cuidadosos, eu diria, na nossa entrega, na nossa busca, no nosso intenso desejo de sermos usados mais e mais por ele. Eu diria que, irmãos, o fogo que se acendeu na vida dos discípulos no dia de Pentecostes continua aceso. Ele nunca se apagou. Mesmo a igreja tendo praticamente se afastado dele durante séculos da Idade Média, ele esteve sempre presente, atuando na vida daqueles que de alguma forma dava lugar para que ele agisse. Ao longo da história da igreja, nós temos visto a ação dele fazendo coisas extraordinárias. No século XX, nós tivemos aproximadamente 15 ou 20 grandes avivamentos promovidos pela ação do Espírito Santo, quando pessoas se propuseram a entregar-se a ele. A nossa igreja de hoje pode mudar a sua dinâmica de atuação, ela pode mudar os resultados que ela vem obtendo, ela pode mudar tudo, a sua dinâmica, a partir do momento em que seus líderes, a partir do momento em que os obreiros, principalmente os obreiros, se colocarem na presença de Deus, buscando dele, buscando graça, buscando sabedoria, buscando a unção, para que as nossas palavras não ecoem apenas como palavras de conhecimento, como palavras bonitas, como palavras muito bem elaboradas. Não é nada disso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós dinamismo, mas Ele quer que nós estejamos prontos para que ele nos use e não que nós o usemos como muitas vezes nós queremos. A obra missionária, eu diria, continua sendo um pilar essencial da igreja, e a ação do Espírito Santo é indispensável para o êxito dessa missão. Irmãos, nós precisamos nos dedicar com mais empenho, com mais zelo, com mais amor de verdade, naquilo para o que nós fomos chamados. Irmãos, a igreja não foi chamada para outra coisa senão ir pelo mundo afora, em toda e qualquer situação, e proclamar a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, não podem deixar de ecoar, e ecoar fortemente em nossos ouvidos e agir em nossos corações plenamente, para que nós possamos realizar a obra de Deus. Ir por todo o mundo, fazer discípulos, batizando, ensinando, preparando pessoas. Irmãos, nós precisamos fazer isso. A igreja não pode continuar no marasmo que ela está, se preocupando com tantas coisas periféricas, mas tirando os olhos daquilo que é mais importante. Nós não podemos fazer isso. O Espírito Santo, ele chama, ele capacita e ele envia missionário. Jesus, ele confiou à igreja a missão de evangelizar as nações. Não há nenhuma outra instituição no mundo que pode cumprir a tarefa que é da igreja. Por mais que nós tenhamos estados teocráticos, por mais que nós tenhamos pessoas que, independentemente das instituições, das igrejas,
queiram fazer a obra de Deus, nada pode substituir a igreja na missão de proclamar o Evangelho. O Senhor Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a principal missão da igreja. Nós não precisamos fazer quase nada mais além disso aqui. O que nós precisamos de fato é de empenho nessa área que é tão relevante na nossa vida e no nosso ministério. Desde o Pentecostes, amados, o Espírito Santo tem separado, capacitado e enviado pessoas, enviado servos de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos. O Senhor Jesus, ele disse que quando recebêssemos o batismo com o Espírito Santo, seríamos suas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, continua tão atual quanto foi no dia de Pentecostes. O Atos capítulo 1, versículo 8 continua tão ativo, tão pronto para nos capacitar e nos tornar como bombas para anunciar e proclamar o Evangelho. Ele disse: vocês receberão poder. A palavra poder aqui é uma energia extraordinária, muito mais do que nós possamos imaginar com qualquer coisa. É algo especial, é algo maravilhoso, é algo que nos tira o medo, a timidez, o receio de falar com quem quer que seja. É algo maravilhoso, irmãos. Só quem experimenta a ação do Espírito Santo na sua vida pode dizer o que significa receber poder para ser testemunha. É algo maravilhoso, é extraordinário. O livro de Atos, ele registra que o Espírito Santo separou especificamente alguns obreiros. Atos capítulo 13 e o versículo 2 diz assim que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Irmãos, veja o que estava acontecendo. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Eles estavam orando a Deus. Talvez estas sejam as características que estão faltando para que Deus nos capacite, para que Deus nos possibilite ganhar muito mais almas do que estamos ganhando. Aliás, irmãos, é vexatória as estatísticas a respeito do nosso crescimento numérico nas nossas igrejas nos últimos anos. É muito triste percebermos que as nossas igrejas estão inchando. O que eu quero dizer com isso? É que o crescimento das nossas igrejas não tem sido decorrente de pessoas que nós conquistamos para Cristo, mas decorrente de pessoas de outras igrejas que vêm para congregar conosco. Às vezes nós recebemos famílias e famílias, recebemos irmãos, recebemos obreiros e ficamos felizes deles estarem vindo congregar conosco. E é maravilhoso que isso aconteça. É bom que a igreja esteja reunida, mas o mais importante não é juntar crentes que já são salvos. O trabalho da igreja é ir lá fora, onde os pecadores estão. É ir lá fora, onde aquelas pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus, onde eles não têm quem fale, onde eles não têm quem os defenda, onde eles não têm quem possa orientá-los. Então é lá que nós precisamos ir. E a Bíblia diz que eles separaram Barnabé e Saulo. E nós bem sabemos qual foi o resultado dessa separação. Foi a abertura de dezenas de igrejas pelo Império Romano inteiro. Foi a conquista de centenas e milhares de pessoas para o reino de Deus. Foi a obra extraordinária que se fez dentro do território do Império Romano, que extrapolou o Império Romano e chegou até nós aqui no sul global, como nós chamamos. Amados, a ação do Espírito Santo continua a mesma.
O que nós precisamos fazer para que nós possamos ser de novo chamados, capacitados e enviados? É só nos colocarmos à disposição daquele que pode fazer todas estas coisas. O Espírito Santo concede ousadia à igreja para testemunhar, para enfrentar dificuldades, para passar pelas piores provas. É Deus quem nos capacita para isso. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos, não só neles, mas em todos havia abundante graça. Amados, nós precisamos retomar a nossa caminhada na vida cristã, colocando o Espírito Santo como prioridade nas nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Após o Pentecostes, os discípulos pregaram com coragem, mesmo sob intensa perseguição. A gente sabe que a perseguição inicial da igreja, ela não foi exatamente do Império Romano, mas daqueles judaizantes que entravam para a igreja, mas queriam mantê-la sob o signo do judaísmo, colocando em prática todas aquelas exigências que o judaísmo fazia. Os cristãos judaizantes queriam, e aquilo ali gerou muitos problemas para a igreja, muitas controvérsias, muitas dificuldades, muitas perseguições, muitos atritos, porque as pessoas queriam viver dentro de um legalismo e não dentro daquilo que a palavra de Deus dizia que era para que eles vivessem. Então veja aqui, o Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim, olha, tendo eles orado. Veja que a oração, a consagração, o jejum, a entrega está sempre relacionada à obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso é importante a gente refletir, isso é importante a gente pensar e a gente colocar em prática. Diz, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Amados, isso é algo extraordinário. Não é uma coisa comum, não foi uma oração fervorosa que aconteceu ali, foi algo que mudou a maneira daquelas pessoas ali pensarem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus! Que maravilha, irmãos! Que coisa extraordinária essa que o Espírito faz nas nossas vidas. E olha qual o resultado disso. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Anunciar com ousadia é anunciar de modo corajoso, é enfrentar as coisas que vêm contra e de cabeça erguida, sem medo, sem receio, sabendo que aquele que nos chamou, que aquele que nos impôs essa responsabilidade, ele vai estar conosco, como Jesus prometeu, todos os dias. Então nós não precisamos ter medo. O Espírito Santo, ele incentiva a igreja para a proclamação do Evangelho. É ele quem faz isso. É ele quem muda as coisas na vida da igreja. Eu diria que se nós fôssemos mais cuidadosos, se nós tivéssemos mais dependência do Espírito Santo nas nossas vidas, o Brasil já seria um país com um percentual muito maior de servos de Deus, de pessoas evangélicas. Nós hoje estamos com um número razoável de membros, de crentes nas nossas igrejas, mas nós poderíamos ter 3 vezes mais do que nós temos. A única coisa que nós precisávamos era de nos entregarmos prontos para fazer a obra de Deus e não ficarmos discutindo muitas vezes coisas que não têm o menor significado, fazendo obras, coisas que não têm a menor importância. Nós precisamos fazer isso para que Deus pudesse agir e salvar muito mais pessoas. Eu fico às vezes pensando, irmãos, uma igreja que tem 200 membros, por exemplo, ela fica um ano todo
E a maior parte dessas pessoas, eu diria, cerca de 190 delas, não é capaz de evangelizar uma pessoa durante um ano. Não é capaz de levar uma pessoa a Cristo durante um ano. Quantos cristãos estão nas igrejas há 5, 10, 15, 20 anos e até hoje ele nunca levou um outro para os pés do Senhor? Esse problema é decorrente da nossa falta de intimidade com o Espírito Santo. É falta da nossa entrega à ação dele nas nossas vidas. Veja que, desde o início da igreja, os cristãos enfrentaram perseguições. Desde o início, mas eles foram chamados para evangelizar, apesar das dificuldades. Veja o que disse a igreja, a palavra do Senhor em Atos capítulo 8, versículos 3 e 4. Escute bem. E Saulo, o futuro Paulo, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, escute isso, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer em nossos locais de trabalhos, nos nossos locais de estudo, nos nossos ambientes em que frequentamos por quaisquer outros motivos. Devem ser, irmãos, campos missionários e que nós sejamos obreiros que levamos a semente para espalhar e para poder ver a colheita que vai decorrer do plantio que fizermos da palavra de Deus. Precisamos fazer isso e fazer isso com ousadia de verdade. Para os pentecostais, irmãos, a capacitação dada pelo Espírito é essencial para que a gente cumpra essa missão. E nós precisamos, irmãos, ser pentecostais de verdade. Nós não podemos apenas viver nessa imitação de um pentecostalismo que ele não funciona, que ele não tem força, que ele não tem poder para nos impelir a fazer aquilo que precisamos. Nós pouco oramos, nós pouco estudamos a Bíblia, nós pouco consagramos as nossas vidas. Como que nós queremos que o Espírito Santo nos use para fazer alguma coisa, se a oração, o estudo da palavra, a consagração, o jejum precisam estar presentes nas nossas vidas, no nosso dia a dia? E nós estamos simplesmente nos omitindo de fazer isso. Estamos evitando fazer estas coisas. Para nós, os pentecostais, de fato, a ação do Espírito Santo ela é essencial. A ação do Espírito Santo muda todas as coisas. Mas por que a gente não se entrega? Por que a gente não deixa que o Espírito Santo molde a nossa conduta, o nosso comportamento? O trabalho missionário enfrenta rejeição e desafios, mas o Espírito Santo fortalece os servos de Deus para perseverarem na obra, mesmo diante da oposição. A Bíblia diz, Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar. Que coisa extraordinária! E todos anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os discípulos chegaram a orar e dizer: Senhor, nos dê diante das dificuldades mais ousadia para proclamar a palavra, mais determinação, mais zelo. Irmãos, como mensageiros da palavra de Deus, somos capacitados para anunciar a palavra, ser luz do mundo e ser sal da terra. Isso nós precisamos fazer. O apóstolo Pedro, ele disse o seguinte, olha, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nós fomos eleitos para fazer isso. Nós fomos ordenados para fazer isso e nós precisamos fazer. O movimento pentecostal inflamou a Igreja Assembleia de Deus, fazendo dela a maior igreja evangélica do mundo, a maior igreja pentecostal do mundo. Agora, nós precisamos fazer jus a esse título que temos de ser a maior igreja pentecostal e sermos também a maior igreja evangelizadora. A igreja que mais conquista almas para o Senhor, a igreja onde o Espírito Santo mais batiza pessoas, a igreja onde são concedidos o maior número de dons espirituais, a igreja onde o fruto do Espírito é desenvolvido na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos agir alcançando esse tipo de coisa. Veja aqui o avivamento da Rua Azusa. Os irmãos eram batizados, sentiam-se chamados e capacitados para pregar em línguas que nunca havia estudado. Se você nunca estudou o movimento pentecostal na história da igreja, estude. Eu sugeriria que você começasse na Reforma com Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, com a fixação das 95 teses na capela de Wittenberg. Mas depois você estudasse os movimentos subsequentes, como o pietismo, como o movimento dos hussitas, que desagou nos moravianos, que você estudasse os puritanos na Inglaterra, que você estudasse o movimento que Wesley promoveu na igreja da Inglaterra e que veio a se tornar a igreja metodista. Que você estude o movimento de santidade que foi decorrente do metodismo e que se espalhou pelo mundo e que provocou, em última instância, o avivamento que teve nos Estados Unidos no final do século XIX e começo do século XX. Estude o movimento da Rua Azusa. Estude o movimento da escola de Topeka no Kansas, nos Estados Unidos. Estude o avivamento do país de Gales. Estude os avivamentos promovidos por Deus no século XX e veja a ação do Espírito Santo. Irmãos, no avivamento da igreja na Rua Azusa, o testemunho de muitos irmãos é impressionante ao serem batizados com o Espírito Santo. Olha bem, como aconteceu no dia de Pentecostes, em que os irmãos falaram a xenolalia, que é a língua estranha, desconhecida de quem fala, mas conhecida daqueles que ouvem. Aqueles irmãos dali na Rua Azusa, eles eram batizados com o Espírito Santo e eles se sentiam impulsionados a ir pregar em outros países, na China, na Índia, na África, nas Américas. No sul global, eles foram chamados para pregar. E eles saíam para pregar sem saber falar as línguas daqueles povos que eles iam evangelizar. Mas eles saíam confiantes de que eles seriam capazes de evangelizar ali, porque Deus iria capacitá-los sobrenaturalmente. Houve casos interessantes em que irmãos falaram línguas de outros países ao serem batizados com o Espírito Santo e foram encaminhados para esses países. Houve casos de irmãos que foram chamados após o batismo com o Espírito Santo e foram enviados para outros lugares que eles não conheciam a língua, que eles não sabiam falar, mas ao chegarem naqueles países, em poucos dias, eles estavam já dominando o idioma, dominando o vernáculo e podia pregar ali a palavra de Deus de modo livre e de modo maravilhoso. Isso é coisa extraordinária, isso é coisa maravilhosa. O movimento da Rua Azusa foi algo maravilhoso, foi algo extraordinário que aconteceu. No Brasil, poucos anos após o seu início, a Assembleia de Deus alcançou todos os estados brasileiros e se tornou a maior igreja pentecostal do mundo. Cumpriu-se nela o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas
até os confins da terra. Mesmo sobre grande perseguição. Vocês não têm ideia do que foi os anos iniciais do Evangelho no Brasil, principalmente no Nordeste. A Igreja Católica exercia uma pressão muito forte naqueles que eram seus frequentadores. E eles não aceitavam crentes naquelas localidades. Eles não aceitavam que crentes pregassem a palavra. Quando chegavam nos lugares para proclamar a palavra, eles eram expulsos. E quando chegavam a estabelecerem por conta de alguma residência que os recebiam, e eles começavam a pregar e conquistavam pessoas para o reino de Deus, eles não podiam construir igrejas. Eles eram perseguidos severamente, eram apedrejados no meio da rua, eram proibidos de comprar as coisas quando precisavam. Algo pior do que podia se imaginar aconteceu no Brasil no início, quando a Assembleia de Deus começou a proclamar o Evangelho com ousadia, com coragem, para conquistar aqueles que precisavam ser conquistados para o reino de Deus. Então, mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de todas as batalhas, o próprio Senhor Jesus, ele havia previsto, como ele previu aqueles discípulos que foram enviados ainda durante o seu ministério, ele disse: olha, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como serpentes, inofensivos como pombas. A igreja agiu dentro desses princípios e conquistou milhares e milhares, e hoje ela é uma igreja de vanguarda, ela é uma igreja que atua em diversas frentes, em diversos lugares. Veja que a interpretação bíblica feita pelos pregadores pentecostais trouxe fervor evangelístico e a ação do Espírito Santo, confirmando com milagres, sinais e maravilhas, fez toda a diferença na proclamação do Evangelho. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai e fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso se cumpriu literalmente na vida dos irmãos aqui na igreja no Brasil. Foi maravilhoso ver como Deus agiu, como Deus trabalhou, como Deus fez coisas extraordinárias. Guiados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Vingre impactaram muitas vidas, promovendo a mensagem pentecostal de que Cristo salva, cura, batiza e que volta para buscar a igreja. Glória a Deus. E tudo isso fazendo, irmãos, a igreja teve um impulso que nada, nem toda perseguição, nem toda pobreza, nem todas as dificuldades que surgiram foram capazes de impedir. Mas Deus fez algo maravilhoso, porque estava escrito que nós receberíamos poder ao sermos batizados com o Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu na igreja. Foi exatamente isso que moldou a conduta e o comportamento da igreja. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. Eu diria que nada há mais importante em sua missão, sabe? E nisso ela deve se dedicar com todo empenho. Eu sei, irmãos, que às vezes nós somos tentados a agir e a atuar em outras áreas, eu diria em áreas periféricas. E eu diria que tudo que a igreja pode fazer na sociedade, pela sociedade, não é tão importante quanto cumprir o ide de Jesus. Olha, de nada adianta a igreja envolver-se com obras sociais. A igreja deve fazer obras sociais, mas a primeira missão dela é proclamar a palavra, é resgatar almas que estão indo para o inferno e depois cuidar delas, evidentemente. Nada adianta a igreja envolver-se com política, querer
resolver problemas nas esferas da política, do Estado. Irmãos, a igreja não foi chamada para se envolver com aquilo que é do Estado se envolver. A igreja foi chamada para lidar com aquilo que é causa e responsabilidade sua, que é proclamar o Evangelho, que é orientar as pessoas, que é fazer discípulos, que é ensinar, que é conduzir essas pessoas na presença de Deus. A igreja não precisa de mega eventos. A igreja não precisa de fazer coisas assim, de chamar a atenção da mídia. Não é nada disso que a igreja precisa. A igreja precisa de cada um de nós, independente do outro, proclamar a palavra. É um por um. É cada um saindo, indo e levando a mensagem do Senhor àqueles que precisam ouvi-la, daqueles que precisam dela, sem ignorar, irmãos, a mais importante missão, que é proclamar o Evangelho. Isso a igreja precisa. A igreja deve buscar com empenho, com zelo, a ação do Espírito Santo como um guia capacitador para desempenhar o seu ministério. Nós precisamos passar muito mais tempo orando. A igreja vive em eventos que não edificam quase nada. A igreja precisa voltar-se para buscar mais a presença de Deus, orar mais. Eu creio, irmãos, que se nós gastássemos menos tempos em tantas atividades, em tantos ensaios, em tanta preparação, em tanta coisa, e orássemos mais, nós teríamos muito mais êxito no nosso trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A história do movimento pentecostal mostra que a evangelização impulsionada pelo poder do Espírito é transformadora e essencial para alcançar os perdidos. Nada, irmãos, nada pode substituí-la. E eu quero encerrar esse vídeo falando sobre algumas aplicações que eu acho que precisamos refletir sobre elas. Primeiro, devemos buscar intensamente o revestimento do Espírito Santo a fim de cumprir a vocação a que fomos chamados. A palavra do Senhor diz que se nós pedirmos a Deus, a gente recebe. Que se nós o buscarmos, nós o acharemos, quando o buscarmos de todo o coração. E é isso que a igreja precisa hoje. É isso que a igreja está precisando fazer hoje. Vamos esquecer os mega eventos. Vamos esquecer as coisas luxuosas que temos à nossa disposição hoje. E vamos proclamar a palavra. E vamos buscar mais a vida autêntica na presença de Deus. Segunda, precisamos orar para que Deus levante missionários cheios do Espírito Santo para levar a mensagem, para levar o Evangelho àqueles que dele precisam. Irmãos, nós precisamos estar muito mais comprometidos com o Evangelho de verdade. Nós precisamos. As ferramentas para isso nós já recebemos. O instrumento que precisamos, nós já recebemos. Portanto, agora é só agir. Terceiro, participe ativamente da obra missionária da sua igreja. Existem 3 maneiras, dizem, de nós trabalharmos e fazermos missões. Uma delas é contribuindo. Para se fazer missões exige dinheiro. São viagens, são manutenções de pessoas que precisamos fazer no campo missionário. São aluguéis que temos que pagar muitas vezes. Contribuir é uma tarefa muito necessária para que a igreja faça missões. Segundo, é orando. Todos podemos orar. Talvez você não tenha condições de contribuir financeiramente, mas você pode contribuir orando. Se você contribuir orando,
Deus pode fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Se você orar, Deus pode mudar as coisas. Deus pode enviar socorro na medida que você pedir ali, na medida que você se envolve. E a terceira maneira de fazer missões é indo. Se você pode, vá. Mas eu diria que não precisa de você sair muito longe para você fazer missões. Há uma frase que nós dizíamos há muito tempo, nos anos 70, 80, nós falávamos muito na igreja. Dizíamos que cada coração sem Cristo é um campo missionário. E cada coração com Cristo é um missionário. Talvez você não tenha condições de ir para um outro lugar, para uma cidade distante, para um estado distante ou para um país distante. Mas você pode evangelizar quem está do seu lado. Você pode evangelizar quem está próximo de você. E se você fizer isso, pode ter certeza, o seu galardão será o mesmo daqueles que vão para outros estados, para outros países. Então, você pode contribuir, você pode orar e você pode ir. De que maneira você quer ser missionário? Você só não pode dizer que nenhuma delas você pode fazer. Mas você pode fazer, você pode ir. Amados, a oração, por exemplo, é tão importante. Tem um testemunho de um missionário que estava fazendo um trabalho na Oceania. Ele tinha sido enviado por uma igreja e a cada determinada data ele ia na cidade próxima onde ele estava evangelizando e pegava os recursos necessários para que ele pudesse se manter ali. Um dia ele e outro irmão foram à cidade para pegar os recursos. E por alguma razão eles se atrasaram e quando voltavam para o lugar onde eles estavam pregando, bem no interior, eles foram surpreendidos pela noite e foram obrigados a parar para dormir no meio daquela mata, naquele lugar deserto. E eles passaram a noite ali e no outro dia se levantaram e foram. Alguns dias depois, quando eles estavam pregando a palavra de Deus, um homem que estava na multidão ouvindo se levantou e disse: eu quero aceitar Jesus. E ele veio e começou a conversar com os dois missionários que estavam ali. E ele perguntou para os dois missionários: onde estão os soldados que estavam com vocês naquele dia que vocês dormiram no mato? E eles disseram: mas não havia soldados conosco, só éramos nós dois. Não, disse ele, havia sim. Eram soldados que durante toda a noite eles ficaram do lado de vocês, protegendo vocês. Fizeram um círculo em torno de vocês e ninguém se aproximou. Nada. Nem gente, nem bichos podia se aproximar. E eles disseram: não, mas não havia. Ele disse: sim, havia 16 soldados. Aqueles dois missionários ficaram impressionados com o testemunho e agradeceram a Deus pela vitória, pelo livramento. E aquele moço aceitou Jesus. Tempo depois, aqueles missionários voltaram para a cidade que os havia enviado para a igreja. E um dia na igreja eles estavam dando testemunho desse episódio que aconteceu com eles naquele dia. E quando terminaram o testemunho, quando o culto terminou, uma pessoa chegou para eles e perguntaram: irmãos, que dia foi que vocês tiveram essa experiência? Vocês se lembram? Um daqueles missionários pegou a sua agenda e olhou a data. Foi na data tal que nós tivemos essa experiência. E aquele irmão começou a chorar. E eles não estavam entendendo, perguntou o que foi. Ele disse: irmãos, é interessante isso que vocês falaram. Porque nesse dia, exatamente nessa noite,
Nós havíamos feito um propósito de orar por vocês numa vigília. E nós nos reunimos para orar por vocês. E oramos a noite inteira por vocês. Só deixamos de orar pela manhã. E nós éramos exatamente 16 irmãos. Sabe, irmãos, Deus ainda faz milagres. Só depende de nós. Nós precisamos ser testemunhas mais ousadas, mais determinadas. Buscar intensamente a capacitação sobrenatural para compartilhar o Evangelho, pois temos uma grande responsabilidade. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, versículos 14 e 15: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que nós nos disponhamos para sermos mais dedicados àquilo para que fomos chamados. Até o próximo vídeo.